Isso é um motor turbinado. E esse é o som de um flutter. Mas como funciona um turbo? E o que é um intercooler? E qual o melhor? Turbo compressor, supercharger ou aspirado? Turbo compressor ou turbocharger, de forma bem simples, é um equipamento que aumenta a potência do motor usando os gases do escape. O turbo como conhecemos hoje foi criado em 1905 por Alfred Beatty, um engenheiro suíço que após se formar na universidade ficou fascinado pelos recém-inventados motores de combustão interna. Mas como a eficiência dos motores da época era muito baixa, para alcançar potências maiores era preciso ter um motor com volume muito grande. Então, com o intuito de aumentar a potência dos motores, Beatty patenteou um equipamento que comprimia o ar para dentro do cilindro usando os gases do escape. Um equipamento bastante simples, mas que era capaz de aumentar muito a potência de um motor. Mas alguns anos mais tarde, com o início da Segunda Guerra Mundial, a indústria aérea passou a empregar o invento de Beatty nos enormes motores radiais dos aviões. Com isso, conseguiram resolver um dos maiores problemas dos antigos aviões da Primeira Guerra, permitindo que as aeronaves voassem muito mais alto. Isso só aconteceu porque o turbo consegue manter uma pressão mínima e assim torna quase imperceptível o efeito da rarefação do ar nos motores. E para quem não sabe, quanto mais alto subirmos, menos ar teremos. Avançando um pouco na história, foi apenas nos anos 60 que o turbo chegou aos carros de passeio. Chevrolet foi uma das primeiras marcas a oferecer o turbo em um de seus veículos de passeio. Corvette Monza foi um dos primeiros carros de série a vir com motor turbinado de fábrica. Mas até o primeiro turbinado de fábrica chegar ao Brasil, seria mais uns bons anos. Pois o primeiro turbinado de série no Brasil foi o lendário, valioso e raríssimo Uno Turbo. Com um modesto motor 1.4, gerava 118 cavalos de potência e conseguia fazer um 0 a 100 em apenas 8.9 segundos. Mas como funciona esse equipamento que consegue fazer o motor ganhar tanta potência? Como funciona um turbo compressor? O funcionamento do turbo compressor é bastante simples de se compreender, já que ele é composto apenas por três partes principais. A primeira é uma turbina que fica ligada ao coletor de escape, chamada de parte quente. A outra é um rotor que atua como compressor, que força o ar a entrar no cilindro. Essa é a chamada parte fria. A terceira parte é um eixo que une essas duas peças, chamado de árvore da turbina. Todo esse sistema tem o intuito de, usando a velocidade ou a energia dos gases do escape, comprimir ar para que o motor possa ter mais oxigênio. Com mais oxigênio, posso usar mais combustível e assim pode obter mais potência do que um motor aspirado, ou seja, um motor que suga o ar apenas pela ação do pistão. Um motor com turbo instalado pode ganhar de 30 a 40% de potência. Além do alto ganho de potência, um motor com turbo instalado é um pouco menos poluente do que um motor aspirado de mesma potência. E é por isso que agora ele vem sendo empregado tanto nos novos motores do movimento downsizer, que busca obter a mesma potência de um motor grande em um motor pequeno e com menos índice de emissões. Mas o turbo de Beatty tinha um pequeno problema para ser instalado em um carro, porque o motor de um carro não trabalha na mesma taxa de giros o tempo todo como em um motor estacionário. O giro aumenta e diminui, principalmente quando você troca de marcha, porque quando você acelera, você abre a borboleta de admissão e o ar pressurizado do turbo passa livremente. Mas quando o motorista solta o pedal e a borboleta fecha, o turbo continua mandando ar pressurizado. Então o ar bate nessa borboleta e tenta voltar por onde veio. Porém, o compressor faz ele voltar e o ar fica nesse vai e vem. E dentro da admissão vira um grande engarrafamento e produz esse som. Mas sabe por que o seu Onix não faz esse som? É por dois motivos principais.
Tanto como ele não foi feito para isso, como ele tem uma válvula que serve exclusivamente para acabar com o flutter, que é o nome desse som. Mas o turbo é apenas um dos vários sistemas que podem aumentar a potência do motor, como seu maior concorrente, se é que podemos chamar assim. O supercharger funciona de uma forma bem parecida, já que ele também aumenta a potência do motor. A diferença é que ao invés de usar os gases do escape para mandar mais ar para dentro do motor, o supercharger é acionado mecanicamente, muitas vezes por uma correia que é ligada ao virabrequim. A vantagem dele é ter uma resposta imediata, é só pisar no acelerador e a potência vem quase instantaneamente, tipo um carro elétrico. Já o turbo precisa que os gases do escape encham a turbina para que a turbina gire o compressor e o compressor pressurize o ar. E todo esse processo leva alguns segundos. Mas então, qual desses é melhor para você instalar no seu Uno com duas escadas e fazer ele passar da velocidade da luz? O supercharger te entrega potência praticamente imediata e em baixas rotações ele funciona muito bem. Já o turbo é muito eficiente em médias e altas rotações, além de ser bastante leve e relativamente barato. Mas o turbo demora para começar a funcionar por conta do lag da turbina. Além de que por conta do eixo da turbina não ser sincronizado com o motor, uma folga pode aparecer na árvore da turbina. E se o óleo começar a vazar e for um motor diesel, isso pode acontecer. Já o supercharger, ele faz o motor beber muito mais do que o normal, tanto pelo atrito como o próprio acionamento do supercharger. Mas todos dois precisam usar um intercooler, porque quando se aperta qualquer gás, ele esquenta. E a conta é simples, ar quente igual a menos ar, e ar frio é igual a mais ar, no mesmo volume. Então, qual é o veredito? Qual é melhor? A resposta sempre é depende do que você vai precisar. Mas se você quer ter praticamente todas as vantagens, é só usar um Twin Charger, ou seja, um turbo e um supercharger ao mesmo tempo. Você só precisa de muita grana, e nem você precisa para consertar um carro com correia dentada banhada a óleo depois que ela arrebenta, ou então para consertar um motor diesel depois que ele dispara. Pois é, hoje eu fico por aqui, mas lembre-se, não há só uma forma de fazer uma coisa.